Eu saúdo com graça e paz. Esta semana eu estava em Natal e recebi do nosso departamento de multimídia uma informação muito preciosa. Nós estamos cobrindo cerca de 22 estados brasileiros, que são nossa igreja virtual. 22 estados do Brasil estão ligados a nós por meio da internet. E estamos transmitindo nossos cultos para 62 países hoje. O culto desta noite está sendo transmitido para 62 países. Nossa primeira congregação virtual, a maior delas, está nos Estados Unidos. Mas imagine você, onde está a nossa segunda maior igreja virtual? China. Nós temos na China a nossa segunda maior igreja virtual. No mundo árabe tem pelo menos 4 países que eu identifiquei. Gente, tem sido um privilégio esse canal de comunicação e eu quero já antecipadamente agradecer muito a participação de todas as maneiras, com divulgação, com recurso financeiro, com apoio de oração, enfim, toda a oferta que tem vindo, desde as ofertas materiais, as imateriais, tem sido muito importante para nós. Nos sentimos abençoados com sua oração, nos sentimos abençoados com sua declaração de confiança que tem tido no trabalho que temos desenvolvido, e isso tem alcançado esses 62 países. Para nós, um fenômeno muito grande. Nós não temos outra ferramenta de propagação. Nós estamos na simplicidade de um cantinho da internet e estamos cobrindo todos esses países. Então, obrigado pelo apoio de vocês. Deus abençoe a todos. Desejo objetivamente entrar na mensagem de hoje. Eu vou fazer uma introdução propositadamente longa, porque eu preciso que a gente se mova por um entendimento. E esta introdução longa vai ajudar a gente a compreender algumas coisas. Em Gênesis capítulo 37, há um registro impressionante. Nesse capítulo 37, aparece uma tragédia manifesta na família de um homem que foi chamado para servir a Deus. Seu nome era Jacó. Esse homem tinha uma palavra de Deus para a sua vida, mas o fato dele ter uma palavra não o tornou imune aos acidentes de percurso. É que Deus não envolve a sua palavra numa redoma. Ele vai fazê-la cumprir, mas nos exporá a tudo que for necessário para que esta palavra se manifeste no meio de resistências, oposições e impossibilidades. Não há nada, irmãos, nada neste planeta ou fora dele, nesta dimensão ou fora desta dimensão, que tenha poder e autoridade para impedir uma palavra de Deus de se cumprir na história. Nem os anos são capazes de impedir. Uma palavra pode levar 100 anos para se cumprir, mas ela se cumprirá. Eu vou de mansinho aqui para não gastar a minha voz, estava extremamente irritada a minha garganta, e quero contar a história deste homem chamado Jacó. Jacó tinha filhos amados, mas tinha um que ele amava descaradamente. Seu nome era José. O amor de Jacó por José era tão descarado que um dia ele deu um presente inusitado para José. Deu uma túnica colorida. Nós estamos falando numa época onde a indústria têxtil era muito pobre nas cores.
E Jacó decidiu fazer uma túnica de gente rica, uma túnica de um nobre, para dar de presente a seu filho José. Sempre que a gente tem preferências dentro de casa, às vezes tem uma confusão enorme, né, gente? Fica aquele negócio, mamãe prefere a fulana do que a mim. Isso gera inimizades e intrigas às vezes, sabe? Era o caso de José. Um dia, os irmãos estão tão enfurecidos porque José era um sonhador. Ele acreditava que a vida dele era maior do que a circunstância que o rodeava. Tem gente estranha assim, não é? Que tem dentro de si uma palavra que a circunstância tenta provar o contrário. E gente apaixonada por seu destino fala disso o tempo inteiro. Isso provoca irritação em algumas pessoas. É que quem não sonha é inimigo de quem sonha. Diga ai. Quem não sonha tem uma terrível inimizade com o sonhador, porque o sonhador é provocativo. Ele não se deixa limitar pelas necessidades que tem, não se deixa intimidar pela condição que tem, ele vai se mover pela força do seu sonho, ele vai se mover pela subjetividade o tempo inteiro. Ele não vai se render aos caprichos da vida. Ele sempre se colocará de pé depois de uma tempestade. Esse era o caso de José. E a implicância era tanta que chegaram a colocar um apelido nele de o sonhador mor, o maior sonhador. Isso era um apelido pejorativo. Quando José chegava, era como se dissesse, lá vem o doidinho sonhador. Aquele cara que sonha coisas que nunca vai acontecer na vida dele. Olha para a nossa casa, olha para a nossa cultura, e esse cara sonha coisas muito mais além do que o dinheiro da nossa família pode dar consistência para ele sonhar. Um dia, essa implicância virou indignação e ódio, e decidiram tirar José do cenário. É uma história conhecida, mas eu quero me apegar a um ponto dessa história. Lançam José dentro de um buraco, de uma cova, e tão indignado que eles estavam, eles voltam para casa, José sumiu, aquele alvoroço, e eles voltam para procurar José, porque o pai fica desesperado. Quando eles voltam para pegar José, o seu irmão mais velho, Rubem, os outros irmãos tinham vendido José. E agora, para dar uma explicação para o pai? Jacó era um cara apaixonado por esse menino. E os seus filhos, não sei, talvez não tivessem tido coragem de matá-lo, mas tiraram ele do cenário. Aí, para dar uma explicação, eles pegam a túnica de José e fazem o seguinte: a gente não tem como explicar ao papai que a gente vendeu, o Rubem não sabe do que aconteceu, da trama, vamos fazer o seguinte, vamos matar um cabrito. Vamos tingir a túnica de José com o sangue do cabrito e vamos levar para o papai. Gênesis capítulo 37, versículo 31 em diante. Eles chegam para Jacó e dizem: papai, encontramos essa túnica tinta de sangue. Tu reconheces essa túnica, papai? Jacó olha. Os irmãos de José não precisaram mentir. Jacó entra num estado de desorientação interna tão grande. Ele entra num pânico, num estado de desorganização, um desbussolamento interior. Quando ele pega aquela túnica, ele disse: é a túnica de meu filho José. Ninguém precisa falar nada, ninguém precisa mentir.
só entrega uma túnica na mão de Jacó. E Jacó, com esse universo fantasístico completamente desorientado, ele começa a contar uma história. Ele diz: uma besta fera encontrou meu filho no campo e o devorou. Jacó entra num luto pela morte de um filho que nunca morreu. E a partir daquele dia, ele veste a dor do luto e vai levar para o futuro cerca de 25 anos sofrendo por um fato que não aconteceu, resultado de uma imaginação, resultado de uma desordem interna. Eu tenho alguns medos. Um dos medos que eu tenho é porque eu sou capaz de reconhecer que o nosso subconsciente conta histórias que não aconteceram, fazem-nos acreditar em coisas que jamais hão de acontecer. Mas se eu tiver o meu interior desorganizado, eu posso acreditar em coisas que jamais vão acontecer. Jacó era um experiente pastor de ovelhas. Jacó sabia bem a diferença da textura, do cheiro e da cor do sangue de um cabrito para um sangue humano. A diferença é brutal. É possível que eu e você distinguamos, sem sermos criadores de cabritos e ovelhas. Aquele experiente criador, quando pega aquela túnica, o impacto que lhe alcança é tão grande que ele se desorienta e não é capaz de distinguir o cheiro daquele sangue. É que se o nosso interior estiver desorganizado, nós vamos ver traição onde nunca houve traição. Nós vamos encontrar mentira quando a verdade prevaleceu. Nós vamos contar histórias sem a necessidade de cabalidade de comprovação. Não precisa comprovar nada. Nós tiramos conclusões a partir do nosso estado interior. Não é o que eu digo do ciumento. O ciumento tem um problema maior com ele do que com o outro. Que muitas vezes o nosso ciúme é resultado do vilão que habita em nós e não do vilão que está no outro. É que se eu sou inseguro, eu vou projetar essa minha insegurança na vida das pessoas. Jacó está desorganizado. E desorganizado, gente, a gente se torna uma ameaça para o destino da gente. A gente pode viver uma vida aquém daquilo que Deus projetou para que a gente pudesse viver. A gente pode viver uma dor que não era para ser vivida. Experimentar uma tragédia que não havia necessidade de ser experimentada. Se nós não permitirmos as mudanças necessárias para que o Senhor destraumatize nossa alma, se a mente de Cristo não invadir o nosso interior, é possível que em algum momento nós julguemos pessoas baseado na nossa dor e nos nossos preconceitos. É possível que, se nós não cuidarmos das mudanças efetivas do nosso interior, vamos estar julgando com uma carga de desordem dentro de nós, colocando tribunais para funcionar, tribunais de acusação, de condenação e de justiça própria, quando deveríamos produzir uma relação de saúde e paz com os outros. A minha preocupação é que isso pode afetar a nossa casa, nossa família, nossos filhos, nossos pares. Isso pode afetar nossa vida profissional, nossa vida relacional, pode afetar nossa congregação, pode afetar o mundo onde você está, pode afetar o ônibus que você todo dia é transportado por ele. É preciso que nós sejamos pessoas com histórias encerradas dentro de nós.
eu tenho uma imaginação, é que a coisa não foi muito fácil para Jacó. Se você ler a história dele, é uma história muito acidentada. Passou por muitos atropelos, foi enganado muitas vezes. E pessoas atropeladas, elas se desorganizam muito rapidamente. E depois leva aí uma vida inteira para tentar se organizar. Não é que não vai morar no céu. Gente desorganizada na terra também vai morar no céu. Mas o problema é que a gente pode viver um inferno na terra desnecessariamente. É baseado nisso que eu quero começar a ministrar para você essa noite. Tudo bem? Boa noite, vocês estão aí, né? Me ajudem, viu, gente? Vamos pregar juntos essa noite. Meu texto principal é Sofonias, capítulo 3, versículo 20. Sofonias não é uma sanfona pequena, aquilo é sanfoninha. Sofonias é o nome de um profeta. Um profeta que viveu cerca de 625 anos antes de Cristo. Ele era um profeta que profetizava na terra de Judá, no reino dividido. Lá estava Sofonias, profetizando no reino de Judá. Já abriu sua Bíblia? Naquele tempo vos farei voltar, naquele tempo vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Amém. Senhor, abra os olhos do nosso entendimento essa noite, dá-nos uma alma pastoreável, dá-nos um espírito aguçado, sedento por Tua palavra, que nossa alma se permita ser apacentada pelo Teu cajado, que o nosso interior se abra para que a Tua palavra lave a nossa alma. Que esta noite nossa experiência com a Tua palavra seja a experiência que as pedras têm com as águas da cachoeira, que elas sejam lavadas por suas catadupas, que as águas que rolam de cima lavem as pedras do centro dessa cachoeira, que a Tua palavra lave o nosso interior, sarando nossas memórias, ajustando-nos à Tua palavra. Põe ordem no nosso interior, Senhor, que a mente de Cristo prevaleça, que a mente de Cristo se manifeste com clareza em nós, para o louvor da Tua glória. Amém. Amém. Muito bem, quero só citar uns dados históricos. Sofonias, o nome Sofonias, primeiro, quer dizer aquele que o Senhor escondeu, aquele que o Senhor preservou. Isso quer dizer Sofonias, aquele que Deus preservou, protegeu. E eu vou dizer por que esse homem se chama Sofonias. Como eu disse, foi um livro escrito no ano 625 a.C. E uma coisa interessante, ele é trineto do rei Ezequias. Lembra que nós terminamos uma mensagem sobre o rei Ezequias, não entregue suas riquezas? Inclusive o seriado foi postado recentemente na TV. Não entregue suas riquezas. O rei Ezequias, aquele que cedeu a palavra do rei Senaqueribe, aquele que foi afrontado e decidiu entregar os seus tesouros pessoais,
e os tesouros do altar. Aquele que decidiu mostrar sua vergonha e sua nudez diante do povo e diante do seu adversário era trisavô. Imagina que o fator antropológico vai fazer na vida de um trineto. Eu tive bisavô português e de vez em quando eu ainda me deparo com minha mentalidade de bisneto de português. Me pego com comportamentos de economia baseado na experiência da mentalidade do primeiro mundo de Portugal, como Portugal preservou suas riquezas. Minha cabeça vai funcionar desta maneira. Minha alma judia, quando ouve uma história contada pelo Holocausto, eu ainda choro. Me sinto quebrado diante da história. Quando leio um livro contado sobre a atrocidade do Holocausto, minha alma ainda chora. São resíduos de uma história antropológica que tomou conta da minha vida, da minha história, sem eu pedir que entrasse. São memórias que estão aí. Você pode não ter sido criado pelo seu pai, mas é possível que de alguma forma você pare exatamente como seu pai para. Eu não convivi a miúdo com meu pai, mas quando eu paro, alguém disse: você tem uma postura física igual a do seu pai, até a minha barriga cresce para o lado. É que o nosso corpo, ele recebe memórias que vêm lá de longe, vêm de muito distante. Eu estou falando de um trineto de um rei que levou a nação ao colapso por causa da fraqueza do seu interior, o rei Ezequias. Agora nós encontramos uma contradição. É assim, é um espelho revertido. Nós encontramos este rapaz, porque Ezequias, na verdade, foi um cara extremamente zeloso pelo altar. Fraco emocionalmente, mas extremamente zeloso pelo altar. Ele pôs em ordem a vida espiritual de Israel. Agora, nós temos um trineto que na hierarquia da sucessão deveria ser rei e se tornou profeta. Ou seja, a desordem do seu trisavô reverte em ordem para o seu interior, porque ele era o homem que fazia conexão entre o futuro da nação e a temporalidade da nação. Era o homem usado por Deus para dialogar com o futuro, e é tão difícil a gente dialogar com o futuro, sabe, gente? Porque o presente e o passado deixam marcas tão doloridas dentro de nós que a gente mal consegue acreditar que o futuro será melhor. A gente tem maior probabilidade que vai viver uma tragédia. Eu conheço gente que já comprou até a sua tumba, já sabe o número e joga no bicho toda semana para ver se acerta, né? Não sabe o que é jogar no bicho, desculpe. É a cultura pagã né? Sonhar com filharada é o coelhinho, com gente teimosa na cabeça dá burrinho. Não sabe do que eu estou falando. Glória a Deus. É que planejar a derrota é mais fácil, você simplesmente não tem que fazer nada. É que para ter sucesso no futuro, você vai ter que levantar a sua cabeça e trabalhar para ter um futuro melhor. Dá trabalho ter sucesso no futuro. Este homem é usado como a boca de Deus para o reino de Judá. O reino está dividido e ele profetiza para o reino de Judá. Imagina quantas batalhas esse cara teve que vencer para se reorganizar pelo lado de dentro. Como ele teve que batalhar, ou como Deus teve que reconstruir seu interior para que ele não fosse mais um fracasso na família de Ezequias. Muito bem. Vocês continuam aí, não é?
Quando esse camarada profetiza, parte da profecia nós lemos agora. Vou trazer vocês de volta, vou botar ordem na vida de vocês, eu vou tirar vocês daí. Nesse momento da história, nesse ano 625 a.C., o reino de Judá está completamente perdido. Eles novamente bagunçaram o altar. Estão com o seu interior completamente comprometido com o paganismo. O reino de Judá está em desordem. Eles não se percebiam como nada nesse momento da história. Não tinham relação com Deus. Não tinham uma fé proativa. Eles estavam vivendo porque na verdade estavam existindo, não estavam vivendo. Porque há um conceito abismal entre um e outro. Existir, até uma ameba existe, mas viver faz parte da vida do ser. Eu e você podemos só existir, mas para viver é preciso ter um encontro com a vida. E muitas vezes o que está acontecendo com a gente é que a gente só está ocupando um lugar no espaço. Não está vivendo, não há um diálogo entre presente, passado e futuro. Nós estamos existindo porque somos seres temporais. Estamos ali, presentes naquele lugar. Mas não há vida, porque não há prospecção de vida. Há uma insolvência, há uma vacuidade, há uma desordem interior que nos leva à vacuidade, a não viver, a simplesmente existir. Ou seja, eu me levanto de manhã porque faz parte do ciclo, mas eu nem sei por que eu estou me levantando de manhã, nem sei onde vai terminar o meu dia, não tem nem planejamento, nem expectativa. Eu não tenho coragem de me matar, mas se eu pudesse não existir, eu faria essa opção. Jesus deve estar falando com alguém aqui, não é possível. O silêncio sepulcral significa que eu vou ter que ressuscitar morto essa noite, hein? Me perdoe. Eu vou parar de pedir perdão quando eu tossir, tudo bem? Senão você vai virar uma vírgula aqui, uma muleta vocálica, né? Perdão, perdão. Então, fora a muleta vocálica. Perdão de uma vez por todas e para sempre, amém. Obrigado pelo apoio moral. Quando eu fungar também, tá? Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. Ainda que me desse um revólver, eu não teria coragem de dar um tiro na cabeça. Se me desse um vidro de chumbinho, eu ia jogar tudo fora. Porque o medo de me encontrar falhando no porvir me atemoriza. Por temor a Deus, eu não tomaria. Mas em algum momento a vontade de não existir se tornou tão grande, tão sedutora. Espero que alguns de vocês sejam como eu, humanos, reais, não fantasias, não representações. Quando eu olho para isto, eu vejo uma nação que não acreditava no futuro. E aquele homem está ali para ser a conexão entre a tragédia e o sucesso. É quando a gente entra dentro de um lugar como esse, que está preferindo não existir, que às vezes Deus usa a boca de um trineto português para dizer para você que a sua vida vai terminar muito bem sucedida. E o que Deus preservou para você não foi o fracasso nem a falência. Deus mudará a tua sorte. É que os teus medos não te deixam ver isto. As decepções, as traições, as decepções com a economia do país. Olha, quantos de vocês, eu vou dar um tiro aqui sem medo de errar. Não é tiro no esmo, é tiro no alvo. Quantos de vocês, como eu, um dia
dentro de toda essa turbulência política, da economia, não pensou que sair deste país fosse a sua grande chance e sua grande oportunidade. Além de mim, mais alguém? Bom, então vamos fretar um Boeing aí, filho, dá para todo mundo. Sai até mais barato. Acho que minha passagem ficará de graça se eu conseguir organizar vocês. Querido, a saída para esse país não está no aeroporto. A saída para a sua vida não está na malha viária do estado do Maranhão. Não está na malha ferroviária, nem no porto de Itaqui. A saída para a sua vida está em você se conectar com o seu futuro e dar uma resposta positiva, acreditando que Deus preparou o melhor para você lá no futuro. O melhor não é tudo que você já viveu, o melhor ainda está por vir na sua história. Eu sei o quanto isso custa para você, porque talvez isso custa você se colocar de pé novamente, e a vontade já não é mais a mesma. Se ficar sentado muito tempo, para levantar é um osso, as articulações elas estão enferrujadas. Alguém tem mais de 40 aí? Quando a gente vai tentando se colocar de pé, parece que está faltando óleo de máquina, não é não? Um lubrificantezinho na articulação. Bira sabe bem disso, né, Bira? Que sufoco levantar aqueles 100 quilos, né? Que eu passei. Não conseguia, claro, né? Está tudo tão emperrado. Eu sei, querido, que é difícil você voltar a acreditar, recrutar forças, gerar novas emoções, olhar para o futuro, acreditar que a coisa vai ser melhor, e você tem preferido furar os pneus do teu carro, porque isso gera uma espécie de conforto, uma acomodação que dói, mas é uma acomodação que não vai pegar você de surpresa. Afinal de contas, você não quer correr o risco novamente. Não quer correr o risco de um novo casamento? Aí mantém uma relação edificante eternamente, amém. Hoje eu acho que vai sair casamento. Acho que essa relação edificante vai terminar hoje. E fica enrolando, porque tem medo de acreditar de novo. Por favor, creia em Deus. Recrute fé novamente. O teu futuro não vai terminar com uma tragédia. Peça perdão a quem tem que pedir, não peça a quem não tem que pedir, mas pelo amor de Deus, acredite que você tem um Deus que escreveu a tua história. Às vezes nos custa teologicamente também acreditar que Deus nos tem na sua mão, que Deus escreveu o nosso destino. Os compromissos teológicos às vezes nos roubam a soberania de Deus na nossa vida. Porque afinal de contas não sou eu que decido. Você se esqueceu que tem um Deus que quando Ele decide, nem a tua vontade vai prevalecer, mas você não se lembra disso. Porque Dom Armínio está ali governando tua cabeça o tempo todo, entendeu? Eu quero te dizer que você não é filhote de Armínio, você é filho do Deus Todo-Poderoso, soberano nos céus, soberano na terra, até debaixo da terra Ele é soberano, e Ele faz da tua vida o que Ele bem entender. Ele vai tirar você desse buraco e colocar você no topo da montanha. Creia nisso. Repita comigo: eu creio que eu tenho um Deus que é todo poderoso, que pode arrancar a minha vida da morte e me colocar de pé novamente. Sofonias, ele convoca Judá ao arrependimento. O que isso quer dizer? É que quando você se aproxima do altar, o altar potencializa a sua vida. Se tem uma coisa que muda você, não é a sua inteligência, é o altar. O altar faz de você uma pessoa mais forte do que você pensou que pudesse ser.
Porque o altar não está ligado à tua alma, o altar está ligado ao teu espírito. E à medida que você se aproxima, o seu altar do altar de Deus, quando aquilo que é terreno se aproxima daquilo que é eterno, quando o Espírito de Jesus entra dentro de você, pode se preparar, alguma coisa vai acontecer. Você não vai mais viver da mesma maneira. Surumbático, nauseabundo, nunca mais. Você vai rir até de desastres de trem, filho. A alegria será tanta dentro de você. Você será uma pessoa tão incontida pela alegria que o Espírito Santo coloca dentro de você, que nem a tragédia vai parar você. Você vai encontrar um motivo para continuar vivendo, você vai arrumar um motivo para continuar protagonizando, e como eu tenho dito, se não derem uma chance para você, você vai criar uma. Porque o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora dentro de você, reside em você, e essa faz toda a diferença. Nesse momento, é um paradoxo. Por que é um paradoxo? A nação está desorientada. Por que é que Sofonias recebe o nome de Deus o preservou? É que no meio de toda a escuridão que a nação passava, Deus escolheu e escondeu um homem para lhe trazer lucidez. Repita comigo a palavra lucidez. A palavra lucidez vem da palavra Lucifer, o anjo de luz, não de Satanás, o inimigo. Vem de lux, aquele que gera luz, aquele que tem luz própria e ilumina o seu derredor. Por isso o anjo se chamou Lucifer. Era um anjo que brilhava de dentro para fora, que iluminava o seu ser e iluminava os que estavam à sua volta. A palavra lucidez, ela surge desta palavra. Lucidez é que no meio de toda a escuridão, Sofonias se levanta como uma luz orientadora que foi escondida por Deus, não deixou ser contaminada interiormente. Era o homem que podia olhar para o futuro a despeito de toda a tragédia que vivesse a nação ao seu redor. É desta maneira que nós encontramos o futuro. Mesmo quando estamos sendo assolados pela escuridão do presente, mesmo quando estamos sendo vítimas e reféns de alguma escuridão que tomou conta da nossa história. Sabe quando você ouve aquela notícia e você é possuído por uma escuridão, como foi o caso de Jacó, e por isso eu trouxe Jacó ao palco da nossa consideração, porque Jacó era este homem que estava com seu subconsciente tão enfermo, tão cheio de trapaças, aquele que passou pelas mãos de Labão, aquele que passou pela seca do seu tempo, aquele que teve que reconduzir de maneira nômade a sua família, aquele que teve que de vez em quando levantar a sua tenda e nunca conseguiu parar no mesmo lugar, aquele que estava sempre improvisando, ele estava tão desorganizado por dentro quanto era pelo lado de fora. Então ele se perde. E eu estava dizendo que este é o meu medo, que embora nós sejamos servos de Deus, filhos de Deus, vamos nos encontrar na eternidade, aqui na terra a gente viva tateando uma experiência terrena. Lembre-se, você é um ser espiritual que vive tateando experiência terrena. Você não é um ser terreno que fica tateando experiências espirituais. Portanto, se mova pela luz que está dentro de você. Quando Jesus diz que nós somos luz do mundo, pense na luz do mundo. Paulo diz que nós somos como estrelas que brilham no meio da escuridão. A estrela, ela não é um satélite. Quando você olha para a lua,
gente pode imaginar muitos romances, né? Pequenino grão de areia, ela no céu, ele no mar, olhou para mim. Não conhece esse corinho? Tudo bem. A lua que inspira os romances, que embala os apaixonados, que determina marés, que faz as senhoras cortarem cabelo nesta ou naquela lua, que faz os pescadores irem ou não irem para o mar, de influência cósmica no comportamento do planeta, ela é só um satélite. Ela reflete a luz do sol. Nós não somos satélites. Nós somos a luz do mundo. E estrela tem luz própria. A estrela não precisa de um outro astro iluminando. Isso significa que você tem luz própria. Que você ilumina não só a sua vida, mas a sua vida é capaz de iluminar aquilo que está ao seu redor. Você é um astro que nasceu para brilhar. Ainda que Hollywood não tenha alcançado você, não tenha te encontrado, você é alguém que nasceu para brilhar. Eu achei que isso te empolgar tanto. Meu espírito estava certo disso, mas eu acho que estava enganado. Eu estou dizendo para você que se Hollywood não encontrar você, ainda assim você vai brilhar na escuridão de onde você estiver. Porque a luz que Deus colocou em você não foi a luz projetada para fazer de você um satélite qualquer dentro deste planeta. Você tem luz própria. Deus colocou luz suficiente dentro de você para que sua própria vida ilumine a escuridão onde você está. Sofonias. Deus escondeu você. Rapaz, precisamos arrumar um tatame aqui, que numa hora dessa eu tenho que dar um rolamento. E no último campo de grama sintética eu quase quebro minha clavícula, né? Cara, é bom demais você saber que mesmo que você esteja vivendo uma tragédia hoje, ainda que não esteja, mas o dia que você tiver, o dia que você estiver passando o pior momento da sua vida, aquela notícia que entrou em teu coração, que gerou taquipsiquismo em você, tua mente, vá. A luz que é dentro de você, a luz que Deus colocou em você e você se tornou essa luz, ela pode dialogar com o futuro, porque no futuro não tem escuridão. O futuro para você está descortinado pela luz do Espírito que habita dentro do teu espírito. Você pode perceber, não estou pregando uma teologia de avestruz, e você deva colocar sua cabeça na terra e esquecer que o mundo existe. Eu estou te dizendo que mesmo que você esteja consciente de uma tragédia, filho, respira, ainda tem oxigênio, respira, continue respirando, e numa hora dessa sua mente, que se tornou a mente de Cristo que entrou dentro de você, vai te revelar toda a verdade sobre sua vida. É que Deus tem preparado um futuro para você. Você pode estar vivendo a dor na sua pele, não é impossível que isso aconteça. Eu não conheço a sua história, a maioria de vocês eu não conheço a história. Penso que a maioria de vocês eu nunca sentei para conversar. Mas eu não estou tentando adivinhar nada, eu estou falando de fatos. De fatos que eu conheço da natureza humana. Aí Deus se levanta, no meio da apostasia. É assim, é que Israel não estava jejuando quando Deus falou. Estava no meio da apostasia. E às vezes a gente tem dificuldade de acreditar que Deus fala com pessoas no meio da apostasia delas. Às vezes a gente acha que Deus fala só com as pessoas bem comportadinhas. Aquele modelito, né? Um modelito. A gente olha, de um modelinho, Deus fala com ele, tão bonito, olha só. Ele quando ora faz aquela... Tem até o jeito de adorar.
posta a mão. Você pode continuar postando, isso não é um pecado, não é um erro. Mas Deus não se impressiona com nossos gestos. Deus não se impressiona com nossos jejuns. Deus não se impressiona com nossas greves de fome. Deus não se impressiona com nossos trejeitos, com a nossa canção e com nossas declarações românticas. Porque Deus sabe quem nós somos. Você nem abriu a boca e Deus já sabe o que você vai falar. Senhor do déjà vu. Ele conhece de você o que nem aconteceu ainda. Então você não vai surpreender Deus. Eu conheci um doidinho que ele queria surpreender Deus. Então ele andava pela rua e de repente, sem que ninguém esperasse, ele diz: glória a Deus! E um amigo perguntou: o que tu está fazendo? Surpreendendo Deus. Me surpreende uma piração dessa, bicho. Tu vai para um manicômio desse jeito. Deus sempre me surpreende, mas eu nunca vou surpreender Deus. Deus já conhece minha pirueta antes mesmo de eu planejar a pirueta. Diz: rapaz, olha o doidinho, vai fazer uma pirueta aqui, ó. Entende como funciona isso? Surpreender Deus. Você pode e deve salmodiar, mas seu salmo não vai surpreender Deus. Você pode cantar bonito e deve fazer isso. Você pode e deve chorar. Deus deu a você emoções. Está rindo, né, Ana Paula? Está surpreendendo Deus hoje, né? Eu vi aquela cara que você fez ali adorando, era para surpreender, né? Esqueça isso. Ou não tem problema, Deus não vai ficar rindo de você, compreendeu? Porque você fez aquela pirueta. Continue jogando beijinho. Não tem problema nenhum nisso. Mas Deus é surpreendente. Aquilo que a gente espera que nunca vai acontecer. A história que a gente vive hoje, a tragédia que a gente vive hoje, pensar que isso vai mudar, não tem cabimento, não encaixa ali. Aí sabe o que Deus faz? Deus muda você de cidade, Deus muda você de relacionamentos, Deus muda você de país, Deus muda você de status econômico. Deus muda você de igreja, porque não dá mais, não cabe mais lá dentro, tem que sair, não vai ficar doente. Deus muda você de profissão, porque Ele diz: eu mudo você, eu vou transformar a vida. No meio da apostasia, eu vou transformar você. Nem Judá acreditava mais em si mesmo. A nação era uma nação desorientada espiritualmente. Então, Sofonias, a quem Deus preservou, o homem que traz lucidez para a nação, não vou deixar vocês se perderem. Você nunca desconfiou que tem um plano eterno de Deus para a tua vida? E mesmo tu vivendo com duas famílias, Deus quer você de volta. Não percebeu? Que quando você está lá naquela família que não é tua, você fica desorganizado, desorientado? Será que você não entendeu que você nasceu para ser marido de uma só mulher? Depois você diz que Deus não profetiza nessa igreja. Não estou eu aqui abrindo minha boca, Sofonias abrindo sua boca. Deixa essa vagabundagem, volta para tua casa, seu cabra. E está mesmo. E está mesmo. Meu espírito não se engana, filho. Eu sei o que eu estou falando. É que ainda assim Deus ama você, seu doido. Eu não sei por que eu não te amaria. Eu mandaria um raio para fulminar você. Mas Deus manda eu te dizer que você deve se arrepender e voltar para a tua casa. Escuta o que o Espírito diz à igreja.
Ah, Deus vai me matar? Não estou dizendo nada disso. Nada disso. Só vai ficar mancando e com a boca torcida. Mas matar não vai. Jesus, tem misericórdia de mim. Que não seja eu mais um profeta meia boca. Obrigado. Não estou com raiva de ninguém. Eu estou apontando o futuro para você. Sai dessa lasqueira que você está hoje. Sai dessa lasqueira. Bota ordem no teu coração. Bota ordem na tua cabeça. Você tem um futuro com tua família. Você tem filhos que precisa cuidar. Tem netos que vai cuidar. Tem bisnetos. Tem trinetos que estão por nascer. Influencia as células deles hoje. Tome uma decisão. Se reorganize aqui, ó. Eu vou caminhando para o futuro. Essa noite é uma noite de restaurar o altar, de voltar para Deus. Deus está falando com você no meio do seu opróbrio. Não está envergonhando você, mas está dizendo: arruma a tua casa e caminha para o teu futuro. Arruma o seu interior e entra dentro do teu futuro com saúde. Aqui nesse momento, acabamos a transmissão ao vivo para todo o sistema radiofônico. Voltamos domingo que vem, nesse mesmo horário. Desejo paz a todos vocês. Shalom. Paz do Senhor. Boa noite para quem é de boa noite. A paz para quem é da paz. Bye, bye. Voltando aqui, já que a transmissão está findada, eu desejo animar você a fazer uma conexão por fé entre a palavra da profecia que você ouviu e o teu presente. Olha para o futuro e caminha nessa direção. Talvez o teu presente não te dê alegria ou prazer. Talvez você sinta dor. Se descobrirem o estilo de vida que você vive hoje, você pode morrer. E Deus está preservando você disso, para você entrar saudável no teu futuro. Se você viveu uma tragédia até agora, isso não é indício que você vai continuar vivendo essa tragédia. Mas hoje é o dia de mudanças radicais. Deus está trazendo você de volta. A mão dele está sobre você, para recuperar as tragédias que assolaram sua vida, para que você entre no seu futuro sarado, curado, transformado no seu interior.